sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Anaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção das atividades das páginas 48, 49, 50 e 51 do livro de produção de texto. Primeira página que vocês podem acompanhar, ver se está tudo certo, 48, ok, turma? Número 1. Leia a seguir a transcrição de um trecho de uma conferência de Ariano Suassuna. Vai, gente, na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na cara de ninguém, aperrear ninguém para converter ninguém a coisa nenhuma. Mar, na minha casa de vez em quando baixar um. A mim ninguém me enrola não. Eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para essas besteiras todinha. Eu já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar. Olhe, você dá tanta importância ao folheto de cordel. O folheto de cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram, já em Bacaru, e o cordel tá lá. Viu? Tá certo? A transcrição lida foi feita utilizando-se a convenções gráficas e ortográficas correntes do português escrito, tendo sido a ortografia padrão alterada para mostrar aspectos mais salientes da variedade linguística utilizada pelo autor. Relacione cada conjunto de ocorrências a seguir à sua devida descrição. Então, eu tenho aí da número 1 até a 6. Na primeira, jogar, converter, chegar, profetizar. Então, a número 1 vai ficar na minha segunda frase. Aqui, ó. Exemplos típicos da fala brasileira, em qualquer variedade linguística, da eliminação do som do R final na pronúncia das formas verbais no infinitivo. Como se fosse jogar, converter, chegar e profetizar, ok? Então, a número 1, na segunda frase aqui embaixo. 2, vou e baixar. Na primeira, exemplos típicos da fala brasileira em qualquer variedade linguística, que mostram a queda da semivogal na pronúncia dos ditongos decrescentes, terminados em U ou I. Então, aqui a 2, vou e baixa, como se fosse vou e baixou, ou baixo, né? Poderia ser. O que acontece? Semivogais, na língua portuguesa, eu tenho o U e o I. O E e o O, nós dizemos que são semivogais emprestadas. O que isso significa? Em algumas palavras, por exemplo, a palavra tomate, falamos tomate ou tomate, não é isso? Em vez do O, nós usamos o U, em vez do E, nós usamos o I. O que acontece quando nós fazemos essa troca em algumas palavras? Nós usamos o E e o O como semivogais, tá? Então, minha única vogal que não pode nunca ser uma semivogal é a letra A. Mas, se fosse para classificar, nós temos o U e o I. E o O e o E, em algumas palavras, essas vogais fazem papel de semivogais. Por quê? Porque, em vez de pronunciar o E e o O, muitas vezes pronunciamos o I e o U no lugar delas, ok? E quando nós temos um ditongo crescente, ditongo é o quê? Quando duas vogais permanecem juntas em uma mesma palavra. Acrescente é quando nós vamos ter uma vogal e em seguida uma semivogal. Igual vou, né? Uma vogal O e uma semivogal U, tá? Baixou, baixou, aqui ó. Vogal A e em seguida o I, bai, ok? 3, da peste, aperrear. Então, a 3 vai ficar aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta frase. Exemplos de termos pertencentes a uma variedade regional
típica do Nordeste brasileiro, região de origem do autor. 4, car e nenhuma. A 4 vai ficar bem aqui, ó, na terceira. Reprodução ortográfica de alguns sons típicos das variedades linguísticas de algumas regiões brasileiras, entre elas o Nordeste, de onde vem o autor. 5, os olhos abertos. Essas besteiras todinha. Então, a 5 vai ficar na última frase de explicação. Exemplos de concordância feita com a marcação do plural apenas no primeiro termo da expressão, recurso típico de algumas variedades linguísticas do português brasileiro. E a última, né, é a 6, foru e embarcaru. Embarcaru, né? Embarcaru não, porque ela tem acento no K, embarcaru. Então, a número 6, ela vai ser a quarta explicação. Exemplos típicos da fala brasileira em qualquer variedade linguística da redução de terminação átona, rão, para ru, nas formas verbais conjugadas na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Então, vai ficar 2, 1, 4, 6, 3 e 5. Troque ideias com os colegas e professor. Vocês utilizam alguns dos termos ou das construções empregadas por Ariano Suassuna em sua fala? E quanto à pronúncia? Conseguem perceber alguma semelhança ou diferença? Bom, resposta pessoal, né, porque pergunta se você usa ou não. Aí é com cada um, né? E em relação à pronúncia, você consegue ver a diferença? Eu acredito que sim, né? Embora seja uma resposta pessoal, eu acredito que nós consigamos sim perceber essa diferença na pronúncia, tá? Até fala aqui, ó, que é uma resposta pessoal, né? E que Ariano Suassuna, as palavras, né, são típicas da fala em qualquer região do Brasil. Por isso é bem provável que algumas ocorrências sejam apontadas independentemente da região de origem dos alunos. Entre elas, jogar, né, nós temos o hábito de falar jogar e não jogar, converter e não converter, chegar, não chegar, profetizar em vez de profetizar. E vou, nós usamos muito esse vou em vez de voo, né, baixa os olhos, os olho aberto, isso aí já é de pessoa para pessoa. Essas besteiras todinha, você, com certeza, a maioria das pessoas, eu acho que hoje em dia nem usa o C, usa o C, né? Tá, 90% das pessoas, então tá bom, né? Em vez de, então está bom, bom? Foram, né? E embarcaram. Essa palavra eu tenho até dificuldade de falar, de pronunciar, porque eu não tenho o hábito de falar embarcar. Embarcado. Mas tem pessoas que têm, sim. Então, eu acredito que a segunda, sim. E dá para ver o quê? A diferença de uma palavra normal para a palavra reduzida, igual você ou se, está e tá. Então, embora seja uma resposta, pessoal, eu acho que essa segunda pergunta seria sim. E nós usamos, com certeza, algumas dessas palavras, principalmente tá e você, né? Ah, você tá. E hoje em dia eu acredito que nem você, é você mesmo, ok? Bem assim que você fala assim, nossa, eu não falo isso não. Vez ou outra, você pode falar até sem perceber, ok? Não estou afirmando que você fala isso. Se você fala que não, eu acredito. Porém, eu digo que é difícil hoje, atualmente, uma pessoa nascida em Minas Gerais, mineiro, Belo Horizontino, não usar o C ou o C em vez do você, tá? Leia o meme ao lado e o box, a gíria e responda as questões 2 e 3. Então, o box é esse aqui, né? E o meme é esse aqui. Se você não está de boas, não venha desdeboar os deboadores. Essas gírias são ótimas, porque eu não sei quase nenhum significado. Então, o que acontece? Gírias não é uma novidade para nós já falamos sobre gírias, tanto aqui quanto no conteúdo de língua portuguesa. Então, gíria é uma linguagem informal. Podemos usá-la sim, podemos. Todas as pessoas, todo ser humano pode usar. Exageradamente eu acho muito ruim fazer isso. Por quê? Porque eu acho desnecessário, não é verdade? Mas no nosso dia a dia, vez ou outra,
Às vezes, é como eu sempre falo, até sem perceber, nós usamos uma gíria ou outra. Ou tem pessoas que não usam nenhuma, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa. O texto verbal da parte superior do meme faz uso de uma gíria. Qual é ela e qual é o seu significado? Então, aqui, ó, estar ou ficar. De boas, que significa estar ou ficar sossegado, tranquilo. Então, de boas, que está aqui, ó, é a minha gíria, que pode significar sossegado, tranquilo. Qual é a relação dessa gíria com a imagem de fundo do meme? Aqui nós temos o quê? A imagem, o fundo de um bicho preguiça, não é isso? Então, ficar de boa, tranquilo, dá a entender que o bicho preguiça fica o tempo todo assim. Então, a imagem de fundo, um bicho preguiça, remete à ideia de uma pessoa sossegada, tranquila, independentemente do que esteja acontecendo à sua volta. O texto da parte inferior do meme constrói efeitos de humor ao criar outras palavras a partir dessa gíria, que é essa aqui. Quais são essas palavras? Desdeborar e deboadores, que são essas últimas aqui, ok? Como foram formadas essas palavras a partir da gíria em estudo? Qual é o significado de cada uma delas e a que classe gramatical elas pertencem? Justifique sua resposta. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira, como foram formadas essas palavras a partir da gíria em estudo? A primeira, pelo acréscimo do prefixo des, indicador de negação, e pela desinência ar, do modo indicativo. Trata-se de uma forma verbal, que nesse caso significa tirar do sossego, incomodar, ok? E a segunda, pelo acréscimo do sufixo do, que indica agente, isto é, aquele que faz algo, mais a terminação de plural es. Trata-se de um substantivo que, nesse caso, significa aquele que está tranquilo, sossegado, ok? A C. Seguindo a mesma lógica, crie outros termos derivados dessa mesma palavra, indicando seus sentidos. Há várias possibilidades de resposta. Entre eles estão deboar, deboamento, deboação, deboantes e deboados. É como se eu estivesse conjugando aquele suposto verbo, tá? Aqui a gente fala sobre a gíria, ok, turma? É bom sempre ler esses blocos que vêm, tá? Não vou ler, porque nós já falamos muito sobre gírias, eu tenho certeza que vocês entenderam. Aqui tem algumas gírias esquisitas, é bom sempre ler, tá? Todos os blocos que tiver, sempre é bom fazer a leitura, ok? Há alguns pronomes e expressões de tratamento como tu, você, o senhor, a senhora, que usamos com frequência. São comuns no convívio familiar, com pais e parentes, e no convívio social, com vizinhos, com professores e funcionários da escola e pessoas que nos prestam serviços. Troque ideias com os colegas. Como você trata seus familiares mais velhos, como pais, avós e tios? Por tu, por você ou por senhor ou senhora? Bom, é uma resposta pessoal, cada um trata de uma maneira, então você teria que colocar seus pais, a resposta, se é tu, você ou senhor, e avós a mesma coisa, e depois tios a mesma coisa, ok? E pessoas mais velhas que não pertencem à família, você costuma chamar de tu, de você ou de senhor ou senhora? Por quê? Então aí também eu tenho uma resposta pessoal, a qual você tem que, além de falar qual pronome você usa, você tem que dizer o motivo, o porquê, tá? Não esqueçam sempre que quando tiver um porquê, uma outra pergunta, ou seja, então são duas respostas, sim ou não e por quê. Aí eu uso para as pessoas que não pertencem à minha família, por exemplo, senhor ou senhora, se for uma pessoa mais velha. Aí você já respondeu por quê. Eu uso você. Por quê? Tá? Não se esqueça. Em que situações você considera que o emprego senhor ou senhora, né, é obrigatório? Bom, eu acredito que o senhor e senhora geralmente são para pessoas mais velhas, ok? Bem mais velhas que nós. Tem pessoas que não gostam de ser chamadas de senhor e senhora, mesmo sendo mais velhas, mas
Esse pronome foi feito para o uso de tratamento para as pessoas mais velhas e geralmente para pessoas casadas, né? A senhora é uma questão de respeito por ser casado mesmo, ok? Então aqui ele fala para nós aqui, ó, que a linguagem pode expressar maior ou menor grau de intimidade e distanciamento. Aqui a adequação de linguagem ao interlocutor é a situação que pode contribuir para o sucesso ou não de um sucesso na comunicação. Ou seja, foi isso que eu respondi. Para pessoas mais velhas, por causa do respeito, e pessoas também casadas pelo respeito. Mas, se a pessoa fala, pode falar você, que eu não gosto de senhor e senhora, você pode perfeitamente usar o pronome você. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau. Não é Macau porque não tem acento, Macau. São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Embora a língua seja a mesma, há muitas variações de um país para o outro. Por exemplo, em Portugal, sorvete é gelado e esparadrapo é adesivo. Você sabia? Troque ideias com os colegas e tente descobrir a correspondência entre essas palavras. Então, eu vou falar e já vou dar a correspondência, tá? Eu vou falar Brasil e a correspondência em Portugal. Caso vocês tenham errado, é só arrumar. Caso vocês não tenham não tenha feito porque não sabiam, façam comigo então, ok? Então, bermuda no Brasil e em Portugal é calção. Pênalti no Brasil e em Portugal é castigo máximo. Durex no Brasil e em Portugal é fita cola. Legal no Brasil, em Portugal é girogira. Nada a ver para nós, né? Gol no Brasil é golo, em Portugal. Turma no Brasil é malta, em Portugal. Chiclete no Brasil é pastilha elástica, em Portugal. Apostila no Brasil é sebenta, em Portugal. E sanduíche é sandes, em Portugal. Ou seja, falamos a mesma língua, mas algumas palavras são diferentes. Isso acontece também nos outros países, ok? Então, caso vocês não tenham conseguido, porque algumas aqui são difíceis, eu acredito que sejam até novidades, algumas aqui sejam novidades para vocês, é só fazer agora, ok? 6. Na década de 1960, a televisão apresentava um programa musical chamado Jovem Guarda, liderado pelo cantor e compositor Roberto Carlos, que popularizou então um grande número de gírias, hoje em desuso. É aquela questão da variação histórica, né? Converse com seus pais e avós para procurar saber o significado dessas gírias ou pesquise na internet. Mesmo sendo gíria, ela entra em variedade histórica, em variação linguística histórica, sim, porque algumas caem em desuso, ou seja, não usamos mais, e algumas são incorporadas na língua portuguesa, tá, turma? Então, bacana, pessoa rica que se veste bem, pessoa agradável. Bocomoco, pessoa que não sabe se comportar bem ou se veste mal. É uma brasa, mora. Eles falam até morou, mas mora é outra coisa. É muito bom, entende? Papo firme, pessoa que não dá mancada. Bicho, forma de tratamento equivalente a cara. Carango, carro. Tremendão, muito bom. A única que eu sabia que antes dessa atividade, falar a verdade para vocês, antes de ler essa atividade de vocês, é carango, carro. Né? E tremendão também muito bom, bacana, achava que era mais uma pessoa legal, né? E não que se veste bem. Aqui também tem uma foto da Jovem Guarda, né? Que era composto por esses cantores aqui. Alguns têm fama até hoje, como Roberto Carlos, né? Então, essas aqui são gírias antigas, ok? Então, faz parte também, como eu disse, da variação histórica. Por quê? Porque são gírias que não são usadas mais, por isso que vocês devem ter tido até dificuldade em fazê-lo, ok? Turma, a correção acaba por aqui. Eu até queria mostrar para vocês que na próxima aula de produção de texto nós vamos entrar na unidade, no capítulo 2, na verdade.
nós vamos falar de notícia, tá? Unidade 2, por dentro dos fatos, ok? Se vocês quiserem lendo antes, podem ler. Bom, nós vamos falar sobre notícia, que não é uma novidade para vocês, né? Mas sim para atribuir mais conhecimentos, ok? E também fazer as redações de notícia, produção de texto, né? Para vocês aprenderem a fazer todo tipo de tipologia textual, ok? Eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.